Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para apresentar a nossa aula sobre os aspectos econômicos do manguezais, em nome do curso Manguezais e sua diversidade, por que preservar, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, IFCE, Campus Paracuru, onde os ministradores do curso são Domingos Dene e eu, que vos falo, Jadson Salles. A gente inicia ressaltando a importância econômica desse bioma do manguezal, dizendo que o manguezal possui, recursos de elevada importância para a produção de remédio, produção de álcools, óleos, adoçantes, e também serve, a madeira de algumas vegetações servem para ser utilizado como fonte de tinturas, retirando aí o tanino, que é obtido através da casca da árvore, que serve para proteger as velas e as redes de algumas embarcações dos pescadores. Além de tudo isso, os peixes, os crustáceos e os moluscos que são encontrados nesse ecossistema servem como fonte de alimentação, e esses são alguns dos exemplos pelas quais o mangue ele é importante economicamente. Para pescar, nas áreas de manguezais, elas são importantíssimas, disso a gente não tem dúvidas, já que cerca de 2/3 dos peixes do mundo dependem desse ecossistema. Os peixes, quando ele fala essa informação, ele diz que os peixes do mundo dependem desse ecossistema para sobreviver. Por quê? Porque o manguezal, como já é dito, ele é um berçário. Ele serve para a reprodução, para a captura de alimento, entre outras coisas. Então, destaque-se ainda a pesca do camarão peneido, já que 25 espécies são encontradas em manguezais e todas as 25 espécies têm uma grande importância econômica. Então, com essa atividade, muitas famílias que vivem ali ao redor, do mangue, as famílias ribeirinhas, conseguem a principal fonte de renda. Então, uma grande atividade econômica acontece dentro do mangue com as pessoas de comunidades ribeirinhas. E aqui eu destaquei 2 imagens que mostram essas pessoas de comunidades ribeirinhas exercendo atividade de pesca dentro do mangue, Essa pesca que faz parte aí da retirada de sua renda mensal, que a gente vê um pouco da vegetação, da fauna e da flora do ambiente de manguezal. Aqui um pescador com suas embarcações, aqui um outro pescador, um pouquinho aqui, da vegetação do manguezal, com seu barco e sua rede, sua tarrafa, efetivando aí o momento da pesca. Além dessa pesca, algumas pessoas, que vivem nessa região, próximas ao mangue, dependem da atividade do catar. O que é esse catar? Catar moluscos e crustáceos. Esses moluscos e crustáceos, eles são pegues à mão, e a gente tem alguns exemplos aqui, como o maçunim, unha de velho, lambreta, o aratu, caranguejo-sal e siris. Então, eles também complementam essa renda mensal dessa galera aí que vive nessas comunidades ribeirinhas. Esses animais, além da fonte de renda, também são fonte de alimentos para essa comunidade. Então, imagine essa galera pescando, quando não conseguem efetivar, a compra e a venda dessas espécies, eles utilizam para a sua própria alimentação, tendo aí do mangue a principal fonte, E aqui destaquei mais 2 imagens dessa pesca manual, tanto do caranguejo-sá, desses crustáceos, desses moluscos, e aqui a grande quantidade deles, que são pescados dentro do ambiente de manguezal, que são comercializados muitas vezes, quando não servem para a alimentação. Outra atividade que é desenvolvida, nessas áreas aí ribeirinhas próximas do manguezal é a criação de ostras, que ocorre, por exemplo, nessas regiões estuarinas, e eu destaquei a atividade do município de Jabaratuba, onde lá eles convivem nessa região de estuário, que fica aí, é a região de encontro entre a água salgada e a água doce, e essas regiões estuarinas, elas são perfeitas
para a criação de ostras, porque é uma região aí entre marés, né, que fica aí enchendo, secando a todo instante, e é um ótimo lugar para a preservação, criação dessas ostras. Com a preservação dos manguezais, além de proteger essa fonte de renda dessas comunidades, né, que vivem próximo a esse ecossistema, a gente ainda protege o modo de vida que já existe há diversas gerações, que é a questão da cultura dos ribeirinhos, que está sendo preservada, porque a gente sabe que, com o passar do tempo, essas culturas tendem a se perder, e quando a gente preserva isso, essa cultura tende a se manter para que as próximas gerações também possam conhecer essa cultura. Além de todas essas atividades, os recursos do ecossistema podem ser utilizados na alimentação dos restaurantes, no turismo, diretamente das áreas de manguezais e indiretamente a partir de seus recursos. Então, quando esses pescados estão dentro do próprio município, eles são utilizados para enriquecer o turismo, né? Existem várias pessoas que têm um forte apreço por esses pescados, esses camarão, essas ostras, esses moluscos, e todos esses, né, um grande lugar onde a gente pode encontrar muitos deles é num ambiente de manguezal, e aí reforça bastante a economia desses locais, desses municípios. Coloquei aqui duas imagens de duas marisqueiras, né, aí efetivando essa venda dos mariscos em um mercado. A gente pode ver aqui o caranguejo-sá, algumas ostras, alguns moluscos. Aqui um prato servido de ostra, né? A gente pode observar aqui que é algo bem natural, servido na própria concha dessa espécie. E aqui, né, a gente pode evidenciar ainda mais a pesca do caranguejo, que é um dos principais animais encontrados no ambiente de manguezal. E aqui, um grande potencial econômico que os manguezais têm, que é as fazendas de criação de camarão. As fazendas de criação de camarão, elas são multifacetadas. Por quê? Porque elas têm ambas, ela é umbíqua, né? Ela pode ser tanto benéfica como maléfica, porque as fazendas de criação de camarão, elas estão totalmente embutidas dentro do ambiente de manguezal. E o ambiente de manguezal, depois dos recifes de corais, ele é um ambiente que mais produz oxigênio. E quando eu tenho uma indústria dentro do manguezal, isso vai influenciar na captura de alimento das espécies que vivem ali, tanto também na reprodução desses animais, as aves migratórias, né, quando elas chegam nesses ambientes, elas não encontram um ambiente totalmente natural, né, vai existir ali uma máquina, vai existir ali um motor automatizado, vai existir algumas coisas que não são naturais, que podem atrapalhar essa esse desfrutar natural dos animais, né? Isso é muito maléfico muitas vezes. E um ponto benéfico das fazendas de criação de camarão é a renda em dinheiro, né? Porque o camarão em si ele tem um preço comercial bruto muito alto e isso fortalece a economia local. E aqui um outro tipo de enriquecimento da economia que é feito através do mangue é o turismo. O turismo, quando bem feito, né, e feito de uma forma correta, ele pode enriquecer muito a economia local. Por quê? Porque muitos desses ambientes de manguezais preservados, eles podem cobrar taxas para a visitação, e essas taxas elas vão servir para a manutenção desse local, né? Porque precisa ser renovado. Por exemplo, essas passarelas, vai que uma tábua dessa quebra, né? Precisa ser renovada. Então, precisa ser colocado esses bancos, coleta seletiva aí dentro, e tudo isso demanda dinheiro. Quando eu tenho esse local bem preservado, a gente pode cobrar alguns tributos, né, para visitação de escola, para visitação científica, para poder intensificar aí e ajudar nesses projetos, ok? E aqui são as referências que eu utilizei para preparar essa aula para vocês.
E no mais, eu espero que todos tenham compreendido um pouquinho aí sobre a economia dos manguezais e até a nossa próxima aula. Valeu!